Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Estaremos hoje conversando por mais um novo livro. Hoje leremos o livro de Juízes, na verdade, daremos início, de fato, às novas conquistas pelas tribos, né? Depois da morte de Josué, concluímos a leitura do livro de Josué. Hoje estaremos lendo capítulo também 5 de Atos dos Apóstolos, capítulo 14 de Jeremias e capítulo 28, finalizando o livro de Mateus. Então, antes de iniciarmos, né, e vermos os demais desdobramentos de todos esses acontecimentos, feche teus olhos e ora juntamente comigo, para que a gente possa dar início a mais esse momento. Deus maravilhoso, Pai eterno, excelso, bendito, santo, fiel e justo. Tudo isso, Senhor, são atributos teus e louvamos ao Senhor por ser tão maravilhoso e misericordioso para conosco. Obrigada por falar aos nossos corações, nos ensinar, nos dar a graça de te conhecer ainda mais e nos instruir e dar meios para que venhamos a viver em conformidade com os teus ensinamentos e nos assemelharmos ainda mais ao Senhor. Tem misericórdia, Deus, e nos perdoa, porque tu sabes o quanto temos falhado, inclusive por meio dos nossos pensamentos. Nos dá graça de, assim como o Senhor, frutificarmos para a maior glória do teu nome. Deus, nos ajuda quanto àquilo que temos maior dificuldade em compreender a tua palavra, mas também nos fortalece, ó Deus, nessas mesmas áreas, de modo que em tudo, quando nos for necessário darmos razão da nossa fé, possamos ter igual ousadia como tiveram os teus discípulos, os apóstolos, quando foram confrontados e, por meio do teu Santo Espírito, falaram de forma tão graciosa após a tua ressurreição. Deus, é assim que nós te oramos e te agradecemos. Te pedimos em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Capítulo 1 de Juízes, que diz: Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: A tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos dessa tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: Venham conosco a herança que nos caiu por sorteio e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com você a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus. E em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e, prendendo, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. E o levaram a Jerusalém, onde morreu. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e, tomando-a, mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus que habitavam nas montanhas do Neguebe e na Cefelá. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebrom, cujo nome antes era Quiriate-Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debir, que antes era chamada de Kiriat-Sefer. Então Caleb disse: Darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otoniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: O que é que você quer? Ela respondeu: Quero que me dê um presente.
Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com os seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus que moravam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por isso foi chamada de Orna. Também conquistaram Gaza, Asquelon e Ecrom com os seus respectivos territórios. O Senhor teve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região das montanhas. Porém, não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro. E como Moisés havia prometido, deram Hebron a Caleb, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que moravam em Jerusalém. Assim, os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. A casa de José atacou Betel e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, que antes se chamava Luz. Os espias viram um homem que saía da cidade e lhe disseram: Mostre-nos a entrada da cidade e teremos misericórdia de você. O homem mostrou a entrada da cidade e eles mataram os moradores ao fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade e lhe deu o nome de Luz. E este é o seu nome até o dia de hoje. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Sean, nem os de Tanak, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Begido, todos com as suas respectivas aldeias. Os cananeus continuaram a viver naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou-os aos cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus moradores de Gezer, assim continuará a viver com eles em Gezer. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitron, nem os de Naalol. Os cananeus continuaram com eles sujeitos a trabalhos forçados. A tribo de Azer não expulsou os moradores de Jacó, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aczib, os de Elba, os de Afec e os de Reob. Os azeritas continuaram no meio dos cananeus que moravam na terra, porque não os expulsaram. A tribo de Naphtali não expulsou os moradores de Bet-Semes nem o de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Os amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Eres, em Aijalão e em Saalabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu e os amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados. O território dos amorreus ia desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, que diz: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor?
Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levaram você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas do restante, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciões do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere e, voltando, relataram, dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: Vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os aos sinédrios, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruídos. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Capítulo
14 de Jeremias. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da seca. Judá anda chorando, as suas portas estão abandonadas e de luto, se curvam até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Os poderosos mandam os servos buscar água. Estes vão às cisternas e não encontram água. Voltam com os seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça, por não ter havido chuva sobre a terra. Esta se acha ressequida, e por isso os lavradores, decepcionados, cobrem a cabeça. Até as costas no campo têm as suas crias e as abandonam, porque não há capim. Os jumentos selvagens se põem no alto dos morros e, ofegantes, sovem o vento como chacais. Os seus olhos desfalecem por falta de pastos. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, pecamos contra ti. Ó esperança de Israel e redentor do teu povo no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra e como viajante que fica só uma noite. Porque serias como um homem que foi pego de surpresa, como um valente que não pode salvar. Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos abandones. Assim diz o Senhor a respeito deste povo. Eles gostam de andar errantes e não sabem controlar os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles. Agora ele se lembrará das maldades que fizeram e os castigará por causa dos seus pecados. O Senhor me disse ainda: não interceda por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: vocês não verão a guerra, nem passarão fome, porque eu lhes darei verdadeira paz neste lugar. E o Senhor respondeu: esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que não haverá guerra nem fome nesta terra. Esses profetas serão consumidos pela guerra e pela fome. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. Não haverá quem os sepulte, a eles, às suas mulheres, a seus filhos e às suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, diga-lhes esta palavra: que os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia sem cessar, porque a virgem, filha do meu povo, sofreu um grande golpe e está gravemente ferida. Se saio ao campo, vejo os que foram mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Será que de todo rejeitaste Judá? Será que a tua alma tem nojo de Sião? Porque nos feristes e não há cura para nós. Aguardamos a paz e não há nada de bom. Esperamos o tempo da cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, e não desprezes o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Será que existe entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus por si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, que o fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Capítulo 28 do livro de Mateus. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão.
é como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomados de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá eles me verão. E enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: diga isto. Os discípulos deles vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.